Espera aí, não pense em sair do canal, porque este é aquele tema que todos devem assistir. Chama a tua família para poder ficar atento. Quem nunca teve azia na sua vida? Azia é o tema que nós vamos falar hoje, porque pode ser refluxo gastroesofágico. Continue aí e assista a reportagem até o final. Hoje vamos falar do tema doença do refluxo gastroesofágico. Para começar a explicar o que é a doença do refluxo gastroesofágico, é importante entendermos o que acontece no estômago e no esôfago. O esôfago é um tubo muscular que conecta a boca ao estômago e permite a passagem do alimento da boca para o estômago. Então, o estômago ele acomoda o alimento e tem uma produção de ácido. Muitas das vezes esse ácido passa para o esôfago. Vamos falar assim, existe um refluxo que é o retorno do conteúdo ácido para o esôfago. Quando esse refluxo começa a manifestar por sintomas no paciente, dizemos que o paciente está perante uma doença do refluxo gastroesofágico. A doença do refluxo gastroesofágico tem alguns fatores de risco, não é? Principalmente alimentares, muitas das vezes. Porque acontece? Nós temos o esôfago e na junção entre o esôfago e o estômago nós temos uma válvula que chamamos de esfíncter esofágico inferior. Então, existem alguns alimentos ou algumas condições em que podem favorecer que esta válvula relaxe com mais facilidade, permitindo assim o refluxo do ácido para o esôfago. Então, vamos dizer assim, alimentos muito ácidos, com um alto teor de ácido, alimentos muito gordurosos, muito picantes, bebidas gasificadas, alguns hábitos, estilos de vida como refeições muito fartas, ou comer e ir deitar-se logo também pode favorecer o refluxo. Algumas condições como o alcoolismo, o álcool, o tabaco também podem favorecer o refluxo. Alguns medicamentos também podem relaxar esta válvula e favorecer o refluxo. O excesso de peso também, porque aumenta a pressão intraabdominal e favorecendo assim o refluxo. Assim, de forma geral, são estes os fatores. Qualquer um pode ter, dependendo dos fatores de risco que este vai ser acometido. Depois, existem alguns pacientes que, por algum defeito genético, podem ter uma facilidade de ter hérnias que chamamos hérnia hiatal. Então, esta hérnia também, que está localizada a nível do esfíncter, da válvula, nesse caso, pode levar a um mau funcionamento desta válvula e também favorecer o refluxo. O ácido, ele é produzido no estômago e tem a função de ajudar na digestão. Então, o estômago já tem um revestimento que está preparado para receber esse ácido, mas o esôfago não tem. Então, quando esse ácido vai passando com mais facilidade para o esôfago, causa uma inflamação, que nós chamamos de esofagite, que é a inflamação do esôfago. Então, essa esofagite também já é uma complicação, pode levar a outras complicações, como estenose, por exemplo, que é um estreitamento do esôfago e que impede a passagem do alimento para o estômago. Pode levar também a uma condição que chama-se esôfago de Barré, que é uma condição em que a parede do esôfago vai mudando, por causa desse contato permanente com o ácido, vai mudando a sua estrutura, ok? E esta doença esôfago de Barré é uma condição pré-maligna, pode levar até um cancro do esôfago. Existem alguns, nós quando falamos de doença do refluxo, dizemos que são sinais e sintomas que aparecem perante um refluxo do ácido para o esôfago. Então, existem sinais típicos e sinais atípicos. Dos sinais típicos, o paciente comumente fala nós chamamos em linguagem médica de pirose e regurgitação. O que é pirose? Pirose é aquela sensação de queimadura aqui nessa região, que nós chamamos de região retroesternal, que comumente é conhecido como azia.
E depois temos a regurgitação, que é aquela sensação do conteúdo ácido na boca, uma sensação amarga. Então esses dois são os sinais que são típicos, mais comuns. Depois tem os atípicos. Muitas das vezes o paciente pode queixar-se de dificuldade respiratória durante a noite, principalmente, nós chamamos de asma noturna. Pode dar rouquidão, porque o ácido, quando vai para esses sítios da parte respiratória, pode causar uma inflamação, pode dar uma tosse crônica, uma tosse seca crônica, pode dar erosões dentárias. Então, existem sinais típicos, mas também existem os sinais atípicos e é preciso prestar atenção nesses sinais. O diagnóstico comumente é feito com uma história clínica bem detalhada, em que o paciente vai falar desses sinais e sintomas que apresenta. E muitas das vezes temos que fazer uma prova terapêutica, em que é fazer o tratamento e ver se esse tratamento resolve e a maior parte das vezes funciona. Agora, existem algumas condições em que o paciente, por exemplo, pode apresentar alguns sinais que nós chamamos de sinais de alarme, que, por exemplo, se é um paciente que já que apresenta uma doença, sinais e sintomas, doença do refluxo gastroesofágico, e que esse paciente seja de 40 anos ou acima, temos que ficar mais alerta. Se tiver sangramento ou vômitos com sangue, ou dificuldade de engolir, perda de peso associado a esse quadro, aí nós temos que logo fazer uma endoscopia, que é a introdução de uma sonda para ver o que está-se a passar no esôfago. Mas na maioria dos casos é por história clínica e prova terapêutica. No tratamento, nós podemos começar com um tratamento à base de mudança de hábitos e estilos de vida, não é? Pedimos ao paciente que evite alimentos que são alimentos que nós chamamos de alimentos gatilho para a doença do refluxo gastroesofágico. Então, são alimentos ácidos, os cítricos, o vinagre, o tomate, alimentos gordurosos, picantes, o café, que também tem uma ação no esfíncter, o chá em excesso, o álcool, o tabaco. Pedir, se o paciente estiver acima do peso, pedir para que faça a redução do peso. São algumas medidas alimentares e de estilos de vida que pedimos que o paciente faça. Por exemplo, não comer e ir deitar-se logo, e levar a cama por aí 15 centímetros na cabeceira. Então, esses são algumas medidas não medicamentosas. Depois temos as medidas medicamentosas, em que o médico vai avaliar e prescrever alguns medicamentos que têm a função de diminuir a acidez gástrica e com isso também diminuir que o ácido passe para o esôfago. Agora, existe também o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico é pouco usado, porque a maior parte dos casos do refluxo, só com medidas alimentares e com medidas medicamentosas, resolve-se. Mas existem alguns casos em que pode dar complicações, como esofagites graves, que são inflamações do esôfago, em que já causam estenose, que é uma obstrução do esôfago. Aí já o paciente pode ser avaliado e referido à cirurgia, mas esses são casos muito raros. Falamos aqui dos sinais de alarme, mas é assim, o paciente não deve esperar ter complicações para ir ao médico. Se já sentir-se incomodado com o refluxo, é preciso que procure um médico. Existem podemos assim dizer, graduações do refluxo, não é? Mas se o paciente, por exemplo, apresenta 2 ou mais desses sintomas que falamos durante uma semana, por semana, durante por aí 5 a 6 meses, é preciso procurar um médico. Mas não deve esperar que tenha complicações para procurar ajuda médica. Sempre que sentir-se incomodado, deve procurar, porque às vezes podem ser sintomas que mimetizam o refluxo, a doença do refluxo, mas pode ser outra coisa. Então é preciso saber o que é primeiro. Gastrite e refluxo são doenças diferentes. Muitas das vezes, por acometer o tubo gastrointestinal, acabam se confundindo um pouco pela sua natureza dos sintomas, mas gastrite é uma inflamação do estômago e doença do refluxo gastroesofágico é um retorno do ácido para o esôfago que causa sintomas.
Agora, existem aqueles pacientes que podem ter gastrite e refluxo. O mesmo paciente pode ter os mesmos sintomas. Uma gastrite em que há uma grande produção de ácido pode levar a que o paciente desenvolva uma doença do refluxo gastroesofágico, mas são patologias diferentes. O refluxo, podemos assim dizer, pode ser controlado com essas medidas alimentares e bem controlado. Pode ser bem controlado com medidas alimentares. É preciso que o paciente faça alguns sacrifícios, deixe de comer algumas coisas que gosta às vezes, ácidos, gorduras, chocolate, o café. Então são alguns alimentos que o paciente vai ter que abdicar, ok? E muitas das vezes, se não resolve só com medidas alimentares, acompanhado com alguns medicamentos, mas pode ser controlado à base disso. Sempre que o paciente sai um pouco desta linha, pode vir a ter novos quadros de refluxo, mas, regra geral, se consegue controlar, o paciente fica com os sintomas controlados. O conselho que eu deixo aqui é que não deixe a doença progredir para complicações e a maior parte das patologias gastrointestinais, estamos a falar, por exemplo, gastrites e doenças do refluxo gastroesofágico, são controladas com medidas alimentares, hábitos e estilos de vida saudáveis. Então, queria pedir aos pacientes, aos telespectadores, que pautassem por estas medidas. Olá! Se chegaste até aqui é porque o conteúdo foi incrível e gostaste. Sem dúvida te trouxe conhecimento e irás partilhar. Então partilhe este vídeo, não deixe o conhecimento somente contigo. E também coloque os comentários e coloque os temas que gostarias que abordássemos, tanto da gastro assim como de outras especialidades. Já te subscreveste? Se ainda não fizeste, faz agora. E coloque também o teu like, porque sem dúvida canal igual de transformação não tem. Então continue ligado.